Elas é um projeto de crítica voltado para o trabalho das mulheres no cinema. Então, nós somos uma equipe de profissionais, mulheres da crítica de cinema, e nós abordamos o trabalho também das mulheres no cinema. O nosso foco principal acaba sendo o trabalho de direção, mas nós também abrimos espaço para discutir outras funções, como roteiro, fotografia, atuação, enfim, montagem, trilha sonora, figurino, né? E acaba que o trabalho das diretoras se destaca no projeto, mas a gente tenta abarcar de tudo um pouco. O nosso carro-chefe tem sido um podcast que nós produzimos, que traz sempre a discussão crítica da obra de alguma cineasta, mas nós também realizamos entrevistas com profissionais do cinema, também fazemos coberturas de festivais, e no nosso site a gente traz algumas notícias, críticas em formato escrito, né? E outros conteúdos, como listas, curiosidades, enfim, que complementam o trabalho que nós realizamos no podcast, né? Então nós vemos esse trabalho como uma frente múltipla, de tentar trazer ao mesmo tempo a leitura crítica dessas obras das mulheres no cinema, mas também pensar na divulgação desses trabalhos e também nesse resgate histórico, quando se trata de diretoras de um passado que muitas vezes não são tão lembradas quando a gente fala em história do cinema, né? Então, a gente percebe a quantidade de diretores que são reiteradamente mencionados quando se fala nos grandes nomes do cinema, né? E aí as pessoas vão trazer, sei lá, o Hitchcock, o Kubrick, até o Scorsese, que ainda está trabalhando, enfim, mas que são diretores incríveis, com obras maravilhosas e inspiradoras, né? Mas a gente tem tantas diretoras que trabalharam contemporâneas a eles, ou mesmo que influenciaram neles com obras anteriores, e que muitas vezes não têm seus trabalhos sendo discutidos. Então, o nosso trabalho como crítica, no final das contas, é possibilitar também essa discussão, né? Quando a gente trabalha em uma mídia mais tradicional, muitas vezes o que se coloca em pauta são esses grandes nomes majoritariamente masculinos já estabelecidos, né? Então, a possibilidade de criar o nosso próprio espaço de crítica e procurar outros recortes e trazer outras discussões é uma grande vantagem para a gente trabalhando nesse aspecto da crítica de cinema propriamente dita. Quando a gente fala da situação das mulheres no mercado do audiovisual, é claro que eu vou ter que responder isso partindo do meu ponto de vista como crítica de cinema e não como realizadora, né? Que com certeza uma realizadora tem experiências muito específicas e vai trazer uma visão particular desse mercado, né? Mas o que chega pra gente trabalhando na crítica é o resultado final, que é o filme, o cinema que já foi realizado, né? E o que a gente percebe é uma dificuldade sistêmica das mulheres acessarem os recursos e terem os recursos adequados para realizarem seus trabalhos. Então, mulheres que têm filmes que foram sucessos, sejam de público, seja de crítica ou premiações, no caso de filmes, por exemplo, hollywoodianos, né, que tem toda a questão da temporada de premiação de Oscar, enfim, mesmo com esse sucesso, muitas vezes demoram anos para conseguir financiar um novo projeto. E aí a gente também vê outras questões sistêmicas, né, que é, por exemplo, a quantidade de mulheres trabalhando com a não ficção, com o documentário. E não existe nada que seja negativo em produzir e realizar um documentário per se, obviamente, né? Mas a gente sabe que a produção ficcional, ela exige mais recursos do que a produção não ficcional. E aí, quando a gente percebe a quantidade de mulheres que trabalham com não ficção e documentário, fica claro que isso também, em alguma medida, tem relação com essa dificuldade de acesso aos recursos financeiros, né? E, enfim, eu acho que na nossa percepção, assim, no trabalho de crítica, o
o quanto que é sistêmico essa trajetória excludente, né? De quantas mulheres que conseguem fazer filmes que tenham orçamentos de acordo com a necessidade daquela produção ser realizada, né? Então, eu gostaria de ver mais trabalhos com grandes recursos sendo realizados por mulheres, nesse sentido, né? A mudança desse cenário, eu acho que ela vai ser gradual. Nos últimos anos, posso dizer, talvez nos últimos 5 anos, esses temas têm sido mais debatidos e mais discutidos, as questões de gênero no audiovisual, né? Então, a gente tem, inclusive, uma série de projetos que nasceram nesse período, né? O próprio Feito por Elas surgiu em 2016, já pensando nessa temática, mas, enfim, tem o grupo no Facebook Mulheres no Audiovisual, tem a Associação das Mulheres Diretoras de Fotografia, tem o site Mulher no Cinema. Então, são todas iniciativas que foram surgindo nos últimos anos para lidar com questões específicas ligadas ao gênero e ao cinema, seja na produção audiovisual, seja na crítica, seja mesmo no consumo, né, como é o caso dos sites que cobrem questões de gênero. Tem alguns sites que abordam questão de gênero na cultura pop, né? Então, Delirium Nerd, Feminist Patronum, tem vários desses projetos, e aí a gente percebe que, na verdade, o que tem acontecido é um certo zeitgeist, um espírito de um tempo aí que está aflorando dessa necessidade que a gente sente de conversar sobre essas temáticas, discutir essas temáticas e pensar em soluções também para esses problemas, né? Então, cada uma, eu acho que em certa medida, com as suas próprias iniciativas e muitas delas coletivas, eu acho que está buscando saídas, né, e soluções nesse sentido. Vão ser passos lentos, porque a gente sabe que existe uma dificuldade estrutural em vários campos, em várias frentes, mas eu vejo que, pelo menos, ao a gente fomentar essa discussão, esse tema já não tem mais como ser ignorado, né? Então, a gente percebe que o posicionamento das pessoas em um coletivo tem mudado em relação a essa temática específica, né, da mulher no cinema. Então, às vezes, eu posso estar sendo otimista, mas eu vejo como uma boa possibilidade de mudança nos próximos anos. Tudo isso que tem acontecido nesses anos que já passaram. É claro que aqui no Brasil nós enfrentamos situações específicas e dificuldades específicas agora no que tange tanto ao audiovisual quanto às questões de gênero que estão sendo cerceadas, né? E isso, claro, que vai impactar em certa medida o que vai acontecer nos próximos anos, mas eu acho que só o fato de a gente possibilitar essas discussões já é muito importante e tentar buscar alternativas para cada uma das questões com as quais nós estamos lidando. Um aspecto que é surpreendente sempre na produção do podcast, do Feito por Elas, é a possibilidade de descoberta que nós da equipe compartilhamos, porque, como eu mencionei anteriormente, uma das nossas frentes de trabalho também é trazer para o público a discussão de obras de diretoras históricas, diretoras que trabalharam em outras décadas, em um passado, em diversos lugares do globo, né? E trazer essas obras, discutir elas em algumas situações, compartilhar elas, porque muitas estão disponíveis no YouTube e as pessoas nem sabem, que estão acessíveis, que elas podem assistir de uma maneira muito simples, né? E ter contato com a obra dessas diretoras é sempre algo muito interessante, porque a gente realmente se pega pensando em que momento da história do cinema que elas deixaram de serem mencionadas mesmo, de serem trazidas para a discussão como pessoas que criaram coisas incríveis. Então a gente está sempre descobrindo filmografias com filmes impressionantes, tecnicamente, artisticamente, emocionalmente também.
e descobrindo profissionais polivalentes. Então, a gente vai descobrir, por exemplo, a Alice Guy, que tem sido muito resgatada recentemente, teve um documentário sobre ela, né? E aí a gente vai descobrir, nossa, essa mulher, ela trabalhou como cineasta, mas ela também escrevia os roteiros e ela fazia fotografia e depois acompanhava a montagem, enfim, foi dona de estúdio, várias coisas. Ou Germane Dulac, que além de cineasta, ela também era teórica e crítica de cinema, escrevia em revistas feministas na época. É proto-surrealista, antes do movimento chegar propriamente ao cinema, né? Então, assim, a gente vai descobrindo uma riqueza de trabalhos de mulheres e que, obviamente, que elas não são completamente desconhecidas, porque senão nós não conseguiríamos encontrar em nenhuma fonte material para acessar, mas que elas deveriam ser muito mais discutidas do que elas geralmente são, né? Então fica com essa sensação, a partir do momento de entrar em contato com essas obras, de uma vontade de estar compartilhando com todo mundo, para que todo mundo possa conhecer o trabalho dessas mulheres. Esse apagamento histórico, é claro que ele tem uma relação muito concreta com as dificuldades contemporâneas, né, que as mulheres enfrentam na sétima arte, porque isso é um contínuo, né, tá interligado historicamente esses processos, né, e eu acho que para quem está entrando agora nesse mercado, seja na crítica, seja como realizadora, é muito importante ter confiança nas nossas capacidades. É óbvio que cada uma vai buscar a sua formação específica, mas a gente vai passar por obstáculos que são específicos da vivência de cada uma, né, dentro da realidade de cada uma, e eu penso que nos fortalecer individualmente nas nossas habilidades em termos de formação profissional e coletivamente no sentido de construir essas conexões com as nossas companheiras profissionais é o que faz toda a diferença para quem está chegando agora. Temas dos nossos podcasts são decididos internamente com a equipe ou em algumas situações específicas votados com as pessoas que apoiam o nosso projeto no financiamento coletivo recorrente que nós temos. Nós levamos em conta tanto os lançamentos como temas que nós queremos abordar, determinadas datas comemorativas ou datas de lutas específicas que nós achamos que se encaixam dentro da proposta. Nossa equipe hoje é composta por 4 mulheres críticas de cinema, com suas trajetórias bastante particulares, né, formações específicas e qualidade muito única no trabalho de cada uma. No momento, nós não estamos aceitando mais colaborações externas, porque essa equipe nos possibilita produzir os podcasts de uma maneira adequada, mas nós não temos, na verdade, como remunerar. Então, a gente fica um pouco nessa questão ética do trabalho não remunerado, né? E eu vejo isso como uma importância também, nós, como mulheres profissionais, de termos essa remuneração para o trabalho. Então, muitas vezes, meninas mais jovens, jornalistas iniciando a sua carreira, vêm a mim perguntar se elas podem colaborar ou escrever no site e tudo mais. E eu adoro que haja esse interesse, mas por questões éticas eu realmente não tenho aceitado, porque eu acho que enquanto esse trabalho não puder ser justamente remunerado, ele não deve acontecer mesmo. Eu acho que é uma questão de justiça mesmo com o trabalho dessas mulheres, né? A equipe hoje, ela está doando as suas horas de trabalho, basicamente, porque o nosso financiamento coletivo, ele basicamente cobre os nossos custos de operação, né?